Olá, bom dia, bem-vindo ao Café com Maná. Aqui em Mateus, capítulo 7, no verso 13, Jesus diz o seguinte: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Veja, hoje estaremos falando sobre o melhor caminho, porque nem sempre o melhor caminho é o caminho mais fácil, é o caminho mais natural. Muitas vezes o melhor caminho é o mais difícil, é o que envolve mais trabalho, mais dificuldades ou adversidades pelo caminho. Vamos falar um pouquinho, ou conhecer um pouquinho a história aqui de dois filhos de Isaac. Os dois primeiros filhos eram Jacó e Esaú, né? E esses filhos são gêmeos, heterozigotos ou dizigotos. Eles nasceram em óvulos distintos, né? Então eram gêmeos, mas bem diferentes um do outro. Jacó era aquele filho mais apegado à mãe, tinha pouco pelo, a voz um pouco mais fina, não tão grossa, né? Gostava de cozinhar. E Esaú era aquele filho bastante peludo, não é, muito pelo no corpo, a barba grossa, fala grossa, né? Gostava de caçar e tal. Ele acabou se apegando muito mais ao pai, né? Então houve aí uma certa divisão de família, um tanto claro, um amor preferencial, o que sempre é destrutivo para uma família, né? Aconteça o que acontecer, ame seus filhos igualmente, procure dedicar o mesmo amor, expressar, né, de formas semelhantes, para que não haja esse tipo de divisão que é muito destrutivo e perigoso para qualquer família. E nesse relacionamento existia a questão da primogenitura, né? Jacó e Esaú brigavam desde o ventre da mãe, porque quem saísse primeiro ia ter os direitos de primogenitura, né? Primogenitura quer dizer o filho mais velho, esse leva os direitos principais, é a bênção principal que vem do seu pai e é herdada pelo filho mais velho, né? Então quem nascesse ali primeiro ia levar os direitos de primogenitura, e Esaú foi quem saiu primeiro do ventre da mãe, né? Mas essa situação entre os dois, a disputa continuou, e Rebeca, a mãe, não gostava dessa situação da primogenitura nas mãos de Esaú. Ela achava que Jacó merecia mais, tinha mais inteligência, era mais capacitado por alguma razão, e ela cria uma armadilha, um estratagema, né? Um caminho fácil para conquistar alguma coisa, no caso, o direito de primogenitura. E Esaú, então, num dia de caça, ele volta muito cansado, né? Ele sai para o campo, quando volta cansado, ainda estava longe de casa, e Jacó prepara uma belíssima sopa de lentilha, com aquele aroma gostoso. Esaú está chegando ainda a uma certa distância de casa, encontra Jacó no meio do caminho, e Jacó fala: olha, eu fiz uma sopa aqui deliciosa. E Esaú vai querer comer, e Jacó negocia, fala: então me dá o seu direito de primogenitura e eu te dou essa sopa. E Esaú, decidindo pelo caminho fácil, negocia, né? Levianamente, displicentemente, imaturamente, o seu direito de primogenitura, era a coisa mais preciosa que ele possuía, ele troca por um prato de sopa. Jacó, fazendo uso, se aproveitando dos seus talentos na cozinha e tal, consegue também, por um caminho fácil, tomar os direitos de primogenitura do irmão, usando e abusando de sua indisplicência, sua imaturidade, né? Fez lá o seu negócio. Mas na hora de Jacó aprovar essa situação, e essa venda, essa negociação, é uma outra realidade. E o que acontece? Quando Isaac está mais velho, a ponto de partir, né, perto do seu falecimento, já não enxergava bem, ficava a maior parte do tempo sentado, deitado, Esaú está longe e Jacó coloca alguns pelos de animais no corpo, né, para ficar parecido com Esaú, muda o tom de voz, fala com a voz grossa do irmão Esaú, e Jacó assim se aproxima do pai para receber a bênção de primogenitura, né? E o pai, nesse tempo, ele colocava a mão na coxa do filho e ministrava a bênção de primogenitura desta forma, passava para o filho.
E assim ele fez. Jacó se aproximou, se passou pelo irmão. Isaque, o pai, velho e cego, acreditou e manifestou, liberou a bênção de primogenitura sobre a vida de Jacó, pensando que ele era Esaú. E assim seguiu. Quando Esaú soube, Esaú ficou revoltadíssimo e queria matar o irmão. E Jacó teve então que fugir para um outro local. Ele vai para uma região longe dali, onde moravam os descendentes de Rebeca, né? Então tinha um irmão de Rebeca chamado Labão, era tio de Jacó, que o recebeu em sua casa. Mas veja o que o caminho fácil gerou na vida desses homens. Quando Jacó abriu os olhos, né? Ele seguiu péssimos conselhos de sua mãe para alcançar os seus sonhos. Mas o que ele tirou? Quando ele caiu em si, né? Quando Jacó cai em si, ele já não tinha mais o respeito do pai, porque ele enganou o pai. O seu irmão queria matá-lo, ele teve que fugir para outra cidade, né? E ele perdeu o conforto, ele perdeu a proteção e o amor da família, né? Ele teve que ir para longe, perdeu tudo isso. O caminho fácil, ele muitas vezes nos leva à perdição. Esaú seguiu o caminho fácil, negociou lá o direito de primogenitura, comeu a sopa, mas se deu muito mal, perdeu a coisa mais preciosa que ele tinha por seguir um caminho fácil. Rebeca fez a mesma coisa. Quando ela cai em si, ela perdeu a companhia de Jacó, que era o filho amado dela. Isaque descobriu sua traição e obviamente ficou com uma relação atribulada com ela. E Esaú se distanciou ainda mais dela. Se era um filho já com uma certa distância, quer dizer, o caminho fácil, ele sempre traz prejuízos enormes. O caminho fácil, muitas vezes, é um caminho das drogas. A pessoa quer se aliviar, se sentir melhor, vai por esse caminho fácil, se quebra todo. O caminho fácil, muitas vezes, é um caminho de negócios ilícitos, de coisas erradas a se fazerem, decisões que parecem fáceis, queimar o filme de alguém para tirar vantagem disso, coisas não idôneas, coisas não adequadas para um homem, para uma mulher de Deus. Muitas vezes o caminho fácil é um adultério, é o envolvimento com a secretária, com o chefe, com o vizinho, com o galanteador, com a gata que passa pela tua vida. Muitas vezes o caminho fácil acaba trazendo grandes destruições, grande prejuízo para a família, para a própria vida de quem adere a esse caminho. E Jacó, quando vai para a casa de Labão, ele começa a trabalhar para Labão. Ele se apaixona pela filha de Labão, chamada Raquel, e Labão negocia com ele. Falou: você trabalha 7 anos para mim e eu te dou a mão da minha filha em casamento. Olha, naquele tempo era mais difícil conquistar uma mulher, né? E ele trabalhou 7 anos. Na hora de receber Labão, que era terrível, negociador, Labão engana Jacó e entrega Lia, que era a filha mais velha. E falou: aqui primeiro casa a filha mais velha, depois a filha mais nova. E Jacó ficou arrasado com aquilo. Mas na sequência, Labão vai e diz para ele: não, trabalha mais 7 anos, não tem problema, e eu te dou a minha filha Raquel. Jacó trabalhou 14 anos por Raquel, pela mulher que amava. Veja, ele seguiu um caminho fácil antes e perdeu a família. Agora ele teve que trabalhar 14 anos para ter a mulher que amava. E ele trabalhou esses 7 anos a mais, teve o seu casamento com a mulher que ele amava, Raquel, começou a organizar a sua família com Raquel. Ele trabalhou mais vários anos para Labão e Deus abençoou ele em tudo que ele fazia. Veja, ele seguiu um caminho de luta, de confiança em Deus, entregou o seu coração a Deus, entregou o seu trabalho a Deus e meteu as caras. Ele foi à luta, foi abençoado, prosperou. O texto aqui em Gênesis 30, 43 diz assim: assim o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Quer dizer, ele foi extremamente abençoado na porta estreita que Jesus falou, no caminho que não foi o caminho fácil, foi o caminho mais difícil, mas é um caminho difícil, é um caminho de vitórias, é um caminho de trabalho, é um caminho de confiança em Deus, é um caminho que muitas vezes nós fazemos aquilo que não queremos para conquistar as coisas que sonhamos. Deus te abençoe, siga a porta estreita, o caminho difícil, que nem sempre é aquele que nós queremos. Jesus vai estar contigo, vai te dar a vitória e seus sonhos virão nas tuas mãos.
Café com Maná tem sido bom para a sua vida? Dê um like, se inscreva no nosso canal, visite e curta a nossa página no Facebook e você é nosso convidado especial aqui na Igreja de Nova Vida em Alphaville e também na nossa Igreja de Nova Vida no Alto de Congonhas, conforme esses endereços aqui.